Olá, tudo bem? Faz um tempinho que eu não apareço por aqui, não é verdade? Já tem aí alguns uns 3 meses, eu acho, que eu não gravo nenhum vídeo aqui pro nosso no canal. Porém, eu estava de férias, né? E no final de pegar as férias na faculdade, antes estava muito atividade ali na universidade, e aí peguei férias, acabei também relaxando um pouco com relação à gravação aqui dos vídeos. Voltamos das férias e aí as atividades voltaram ali com força total. Mas aí eu pensei, né, preciso voltar a gravar os videozinhos aqui pro YouTube, né? Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Rony Brito. Hoje eu dou aula de imunologia há alguns anos e eu tenho colocado aulas aqui no canal para ajudar os estudantes de imunologia de diversos cursos aí na área de imunologia. E a aula de hoje, continuando o que a gente viu no nosso último vídeo, que foi o vídeo sobre hipersensibilidades do tipo 1, hoje a gente vai acompanhar a aula de hipersensibilidades do tipo 2, que está escrito aqui embaixo em algum lugar aqui do vídeo, que é mediada por anticorpo. Como eu sempre falo, esse início de aula eu apareço aqui para que vocês me conheçam. Eu sou o Rony Brito, mas eu não deixo o meu rosto sendo gravado durante as aulas, porque o que importa é o conteúdo de imunologia. Eu sempre falo isso em todos os vídeos. E também se o meu rosto fica em algum canto do vídeo, acaba atrapalhando aqui os slides, que o mais importante é que vocês vejam as figuras e que vocês entendam o conteúdo, não é verdade? Então, por isso mesmo, eu vou agora voltar no programa para desabilitar a gravação do meu rosto e a gente inicia a aula de hipersensibilidade do tipo 2, que é algo bem importante. Vou tentar, gente, não prometo, mas semana que vem já gravar o próximo vídeo, que é hipersensibilidade do tipo 3. Eu já tenho os slides prontos, mas o problema é isso, né? Eu tô muito atarefado esse semestre. São os experimentos no laboratório, estou com bastante aula também na universidade, então isso me rouba o tempo de gravar vídeos aqui no YouTube. Mas eu vou reservar um tempinho, se tudo der certo, para semana que vem já lançar o vídeo de hipersensibilidade do tipo 3 e para ver se a gente consegue terminar essa parte de hipersensibilidades, né? Depois do tipo 4 aí a gente encerra e vem com um assunto novo. Então, coisas de segundos eu vou ali no programa só tirar, desabilitar a gravação do meu rosto e aí a gente volta aqui para os slides. Beleza? Então, aqui, desativar. Pronto, foi. Então, hipersensibilidade do tipo 2. Antes da gente começar a falar propriamente dessa aula, eu queria dar uma relembrada em vocês o que são as reações de hipersensibilidade, não é verdade? Porque afinal de contas a gente fica pensando, bom, hipersensibilidade é uma sensibilidade exacerbada? Será que é isso? O que vem a ser esse processo de hipersensibilidade? Então, a hipersensibilidade é uma resposta imunológica. Olha lá, o que é uma resposta imunológica, né, gente? Então, a resposta imunológica é uma reação coordenada dos integrantes do sistema imunológico para que a gente tenha, geralmente, para um tecido nosso voltar à homeostasia. E ele tem que voltar à homeostasia por quê? Porque houve algum dano tecidual causado, por exemplo, por algum tipo de microorganismo. Porém, na reação de hipersensibilidade, nós não temos um antígeno que vai causar um problema patológico, como por exemplo um vírus, uma bactéria. Deixa eu pegar aqui uma caneta. E geralmente essas reações elas são chamadas de hipersensibilidades é porque tem uma reação muito grande acentuada contra um antígeno que geralmente é inofensivo. É um antígeno inócuo. Então, por exemplo, eu até desenhei, coloquei aqui um exemplo de um dente de leão, né, de uma florzinha da planta, que o pólen ele pode causar essas reações imunológicas e esse pólen, quando você inala ele, ele não está te causando nenhum mal. Mas existem alguns indivíduos que acabam reagindo de uma maneira muito abrupta, né? O sistema imunológico reage de maneira muito abrupta contra esse pólen que é inofensivo. Outro exemplo é que na doença do intestino irritável, a resposta imune ela é direcionada contra bactérias comensais, ou seja, aquelas bactérias da microbiota, que normalmente residem no intestino e não causam dano nenhum, mas em alguns indivíduos pode ser que eu tenha essa resposta imune, ou seja, essa reação de hipersensibilidade. Então, para a gente começar a entender essas reações de hipersensibilidade, vamos ver quais são os antígenos responsáveis. Então, eu posso ter lá antígenos próprios. Olha outra coisa maluca aqui, né?
Como é que você vai ter uma resposta imunológica contra os seus próprios antígenos? Quando isso acontece, nós chamamos que esses indivíduos desenvolvem o quê? Doenças autoimunológicas. E doença autoimunológica é algo muito sério, né? Porque como é que a gente vai se livrar dos nossos antígenos, dos nossos tecidos, das nossas moléculas, das nossas células, das nossas proteínas? Não tem como remover isso da gente, é a nossa constituição fisiológica. E por que cargas d'água o sistema imunológico monta uma resposta imune contra os antígenos próprios? Não é verdade? E esse antígeno próprio, ele não vai causar mal a gente, né? É como eu falei, é um antígeno que ele é geralmente inócuo, ele não vai causar nada no indivíduo. Bom, além dos antígenos próprios, também temos lá os micro-organismos, que às vezes, como eu já falei no comecinho, podem ser os micro-organismos comensais, que fazem parte da nossa microbiota, ou até mesmo aqueles que são persistentes. Por exemplo, as respostas imunes contra alguns antígenos microbianos podem causar doenças se as reações forem excessivas ou se os micro-organismos forem o quê? Persistentes ali. Um exemplo é que na tuberculose pode ocorrer inflamação com formação de granuloma no pulmão. Não só o Mycobacterium tuberculose faz isso, mas também temos o Paracoccidioides brasiliensis, que é um fungo que quando inalado ele pode levar à formação de granuloma. E esta é a causa da lesão tecidual observada na tuberculose, pois o micro-organismo da tuberculose, o Mycobacterium tuberculose, ele é persistente ali no seu processo infeccioso. Além disso, nós temos também, como eu já falei, os antígenos ambientais. Então você tem poeira, na poeira você pode ter ácaro, né, ou antígenos do ácaro, que muitas pessoas são alérgicas, né, desenvolvem rinite por conta disso, o pólen e até mesmo alimentos. O grande problema na hipersensibilidade é que a resposta imune ela não é controlada adequadamente. Como os estímulos para essas respostas imunes são difíceis e praticamente impossíveis de serem eliminados, porque são autoantígenos, os comensais, antígenos do ambiente. Então, sempre que uma resposta imune patológica é iniciada, é difícil controlar essa resposta ou mesmo interromper ela. Certo, gente? Bom, antes de começar a falar da aula de hoje, eu também coloquei esse quadro aqui para a gente começar a pensar de uma maneira mais ampla sobre as hipersensibilidades. Aqui do lado esquerdo, então, a gente observa, né? Eu coloquei os tipos de hipersensibilidade, que vai do tipo 1 até o tipo 4. Do lado de cá, do lado direito, nessa tabelinha, o mecanismo imunopatológico e o mecanismo de lesão. Só para a gente relembrar. A hipersensibilidade do tipo 1, que também é chamada de hipersensibilidade imediata, ela já está no canal, que é a aula de alergia, que foi a nossa última aula que eu fiz, que eu gravei há alguns meses atrás. Essa hipersensibilidade, ela é mediada por IgE, que é uma imunoglobulina do tipo E, é um anticorpo. E outra, ainda bem que eu lembrei agora, quando a gente vai assistir essas aulas de hipersensibilidades, são aulas que são dadas na universidade em momentos mais tardios do curso de imunologia. Então você vê isso mais para o final. Por quê? Né? Que você já teve toda a base imunológica celular, você já sabe o que é anticorpo, já sabe o que é sistema complemento, já conhecem todas as células. Então, se você é novo aqui no canal, ou novo no mundo da imunologia, então tentem primeiro assistir às aulas mais básicas para poder entender essas aulas mais clínicas, digamos assim, né? A aula de hipersensibilidade, por exemplo, a aula de alergia, a aula de imunidade das mucosas, que é a aula sobre HIV, que são aulas que a gente já tem aqui no canal, mas que para que haja o entendimento dessas aulas é preciso de uma base maior de imunologia, beleza? Mas vamos continuar aqui. Então, o mecanismo de lesão da hipersensibilidade imediata é a presença de mastócitos. Esses mastócitos, então, são ativados por essas imunoglobulinas do tipo E ou IgE, e aí você libera esses mediadores dos mastócitos, e aí você tem todo o processo alérgico. Detalhes dessa aula, é só olhar aqui no canal que vocês vão ver. É uma aula bem detalhada e bem interessante, aí vocês vão entender melhor como funciona isso. A aula de hoje, deixa eu beber um gole d'água. A aula de hoje, então, é mediada por anticorpo, que é a hipersensibilidade do tipo 2. Então, você vai ter tanto IgM quanto IgG
contra antígenos da superfície celular e contra antígenos da matriz extracelular. O mecanismo de lesão vai ser basicamente opsonização e fagocitose celular de elementos próprios, mas aqui foi uma aula sobre isso hoje, a gente vai entrar em detalhes já já. Hipersensibilidade do tipo 3, que é mediada por imunocomplexos. Imunocomplexos são essas... Eu fiz aqui um desenho, ó, para tentar mostrar o que é um imunocomplexo. São vários anticorpos ligados a fragmentos de antígenos que formam como se fosse um conjunto, uma maçaroca de anticorpo ali. E esses imunocomplexos, quando depositados em algumas regiões, podem levar à inflamação. Por exemplo, se esses imunocomplexos estão na corrente sanguínea e sabemos que o sangue é filtrado pelos rins, quando passado pelos rins, eles podem se depositar ali nos glomérulos, levando a uma glomerulonefrite. Ou até mesmo quando eu tenho a presença desses imunocomplexos se depositando na junção derme-epiderme, levando a inflamação cutânea. Ou, que é o próximo aqui, quando esses imunocomplexos depositam no leito capilar de vasos sanguíneos, levando à ativação de leucócitos, e aí você vai ter esse prejuízo ali, vai ter uma vasculite, por exemplo. E a última hipersensibilidade, que é a última aula que eu vou gravar sobre hipersensibilidades, ela é mediada por linfócitos T. E esses linfócitos T podem ser tanto células T CD4 quanto células T CD8, e aí você tem o mecanismo aqui imunopatológico utilizando células TH1, células TH17 e células T CD8. Então lembrem, para vocês entenderem o que é um linfócito TH1, um linfócito TH17, o que faz uma célula TCD8, para eu entender essas aulas de hipersensibilidade, é necessário que eu tenha o conhecimento prévio de como essas células trabalham. Então assistam às aulas anteriores para poder entender como tudo isso funciona. Nessa hipersensibilidade do tipo 4, o mecanismo de lesão vai se dar por inflamação, destruição de células-alvo e formação de granulomas. Bom, dado esse panorama geral, então, das hipersensibilidades, bora então começar a nossa aula de hoje, né? Que é justamente a de hipersensibilidade do tipo 2, que são doenças causadas por anticorpos, tanto IgM quanto IgG. Esses anticorpos, então, eles se ligam a antígenos em células próprias, né? Ou em tecidos extracelulares da matriz. E aí o que acontece, gente? Olha o anticorpo aí chegando. Quando o anticorpo se liga num determinado antígeno, seja um antígeno estranho ou um antígeno próprio, como é aqui o nosso caso, esse anticorpo, lembrando lá a aula de anticorpo, né, ele tem dois fragmentos, né? Esse fragmento aqui de cima, que é o chamado fragmento AB, é onde o antígeno liga, é Fragment Antigen Binding, é onde o anticorpo liga. E essa região aqui de baixo é região chamada de região FC, que é a região constante do anticorpo, fragmento constante. E algumas células imunológicas, como por exemplo os neutrófilos, os macrófagos, possuem receptores para essa região FC. E aí, elas possuindo receptores para essa região FC, o que é que vocês acham que vai acontecer? Eu tenho a presença desses neutrófilos, por exemplo, aqui tem um neutrófilo. O neutrófilo se liga a essa região, e quando ele se liga nessa região, ele faz o quê? É como se fosse um gatilho para o neutrófilo. Ele vai acabar degranulando, ele coloca esses grânulos para fora. E esses grânulos são liberados o quê? Enzimas lisossomais. Essas enzimas lisossomais podem causar dano no tecido, espécies reativas de oxigênio e também óxido nítrico. E tudo isso vai levar ao dano tecidual. Bom, esse aqui é o mecanismo geral das hipersensibilidades do tipo 2. No entanto, os anticorpos contra esses antígenos dos tecidos podem produzir a doença por 3 mecanismos principais. Que mecanismos são esses, pro? Então a gente vai ter lá, gente, como eu já falei lá no começo quando eu mostrei aquela tabela. Opsonização e fagocitose. Opsonização, só relembrando aqui, ó, tem a presença de um antígeno qualquer aqui. Quando o anticorpo vai se ligando ao redor desse microorganismo, eu falo que esse fenômeno é um fenômeno de opsonização. Só anticorpo que faz opsonização? Não. As proteínas do sistema complemento também fazem processo de opsonização, quando elas se ligam ao redor de uma célula, por exemplo. Então, para entender isso, opsonização, fagocitose, aulas anteriores.
Bom, então, além da opsonização e fagocitose, também temos inflamação mediada pelo complemento e receptor FC. E, por último, respostas fisiológicas anormais sem lesão tecidual. Como assim, pro? Sem lesão tecidual. Calma, gente, aguentem aí que a gente vai ver já já como que são essas respostas anormais e que não causam lesão, mas podem levar a algum tipo de desenvolvimento de algum tipo de doença. Vamos ver alguns exemplos aí. Mas vamos começar pela primeirona aqui, né? Que é a opsonização e fagocitose. Então, na opsonização e fagocitose, o que é que vai acontecer? Então, aqui nesse slide eu tenho um desenho de um vaso sanguíneo, aqui o vaso sanguíneo, em algum tecido, tem até algumas células residentes aqui, ó, macrófago, célula dendrítica, outro macrófago. E, logicamente, aqui, ó, o vaso sanguíneo, eu acabei não desenhando os leucócitos, né, que são os glóbulos brancos, para não ficar tão poluído. Aí desenhei só as hemácias, porque nesse exemplo que eu estou dando, o alvo vai ser a hemácia, não é verdade? Então, o que teremos? A presença de autoanticorpos, e esses autoanticorpos vão se ligar a determinadas regiões dessas hemácias. E a partir daí, o que vai acontecer, né, gente? Se eu tenho autoanticorpo ligando em hemácia e no sangue eu tenho a presença de neutrófilos, que são essas células que acabaram de chegar, elas vão se ligar na região FC desse anticorpo e vai levar ao quê? A fagocitose dessa hemácia. E aí você vai aos poucos diminuindo a quantidade de hemácia que está ali na sua corrente sanguínea. Bom, esse é um dos mecanismos da opsonização em fagocitose. Que mais? Eu também posso ter opsonização pelo sistema complemento, já que eu tenho anticorpo, IgM ou IgG, que está ligando ali nessa hemácia. Se eu lembrar das aulas de sistema complemento, eu sei que na via clássica do sistema complemento, para que ela seja ativada, ela sempre se inicia com a ligação do anticorpo ligando ao antígeno. No caso aqui é o antígeno próprio, que é a hemácia. Mas a partir daí, eu tenho o desenvolvimento de toda a cascata do sistema complemento até o final, que eu tenho a polimerização da C9. Aí, para entender o que é C9, vai lá assistir a aula de sistema complemento, que já está aqui no canal. A polimerização da C9 formando um poro. Esse poro é chamado de MAC, e essa sigla é complexo de ataque à membrana. E tudo isso faz com que as hemácias vão sendo destruídas na corrente sanguínea. Além disso, né, pelo sistema complemento, essa é um sistema de clivagem proteica, eu tenho também aqui a presença do C3b, por exemplo, que isso vai induzir ainda mais fagocitose por esses fagócitos que estão presentes ali. Ou seja, o que é que vocês acham que acontece com a gente, com um ser humano, quando eu tenho a diminuição de hemácias circulantes por conta de fagocitose ou pela morte pelo sistema complemento? Eu vou desenvolver o quê? O quê? Eu vou desenvolver um processo anêmico. Então, esse é o principal mecanismo de destruição celular na anemia hemolítica autoimune. E por que ela é uma anemia hemolítica autoimune? Não é? Ela é é anemia porque você tem a diminuição das hemácias. E autoimune porque você tem autoanticorpo contra as suas próprias células, as suas próprias hemácias. Outra doença que tem o mesmo mecanismo de destruição é a púrpura trombocitopênica autoimune, na qual temos anticorpos específicos para as plaquetas, que vai levar à opsonização e remoção de plaquetas da nossa circulação. Então também é pela presença do quê? De autoanticorpos. Beleza? Bom, deixa eu beber só um gole d'água. Outro mecanismo aqui, né? Já falamos de opsonização e fagocitose. Agora bora falar da inflamação mediada pelo complemento e receptor FC. Então, também autoanticorpos, né? Então aqui é a presença dos autoanticorpos que vão se ligar aos seus tecidos. A partir daí, ó quem está chegando, ó quem está chegando, ó, neutrófilos vão se ligam ali. Os neutrófilos, como a gente sabe, eles podem degranular, soltar o seu conteúdo, levando então ao processo de inflamação do leito capilar, né? Ele pode levar a uma vasculite, por exemplo. E também a presença de, proteínas do sistema complemento da via clássica, porque se tem anticorpo, eu inicio a via clássica do sistema complemento. E isso também é algo que
não é muito interessante para a gente. Esse é o principal mecanismo de destruição celular da síndrome de Goodpasture. Essa síndrome, a síndrome de Goodpasture, é uma vasculite de pequenos vasos que afeta o leito capilar dos rins e dos pulmões. O que vai causar, né? Nos rins vai causar glomerulonefrite progressiva e no pulmão, hemorragia pulmonar. Autoanticorpos que se ligam às membranas basais ativam a via clássica do sistema complemento, como eu já falei, que iniciam a inflamação dependente de neutrófilos. Olha aqui os neutrófilos, né? É cada doença que a gente tem, né? E tudo isso é o quê? Doença autoimunológica. Bom, então o que a gente viu aqui até agora dessas doenças causadas por anticorpos? A gente já viu aqui exemplos, né? De opsonização e fagocitose, inflamação mediada pelo complemento e receptores FC, que são, né, que a gente falou que são 3 mecanismos principais, já vimos esses 2 aqui. E o terceiro mecanismo que está até destacado aqui, ó, são as respostas fisiológicas anormais sem lesão tecidual. Aqui, os anticorpos se ligam a receptores celulares normais e podem interferir nas funções desses receptores e causar doença sem inflamação ou sem dano tecidual. Ai, prof, fiquei curioso nisso aí. Bora ver, gente, no próximo slide como é que isso funciona? Antes de começar a explicação, vamos identificar e entender esse slide, o que esse slide quer mostrar pra gente. Então aqui, ó, aqui embaixo eu vejo um músculo, né? Músculo esquelético do nosso corpo. Aqui é uma terminação nervosa. Aqui, ó, tá vendo? Aqui, vai ser liberado algumas substâncias, nesse caso vai ser acetilcolina para contração muscular. Lembre lá da aula de fisiologia. Então, normalmente, o que acontece, né? Normalmente, eu vou ter a liberação da acetilcolina. Essa acetilcolina vai nos receptores do músculo. E o que acontece daí depois, gente? Bora lembrar da fisiologia. Eu vou ter o processo de contração muscular. Então, normalmente, é isso que acontece. Então, tá, pro. Se vai ter uma resposta fisiológica normal, sem lesão tecidual, mostra aí pra gente o que vai acontecer. Gente, então eu posso ter a formação de autoanticorpos, né? E esses autoanticorpos podem se ligar nesses receptores aqui de acetilcolina. E o que vai acontecer? Vamos ver aqui no próximo slide. Ó. Isso, inclusive, recebe um nome, que é o nome de uma doença, que é a miastenia grave. Então a gente viu normalmente como é que funciona. Na miastenia grave, o que é que eu vou ter? A presença desses autoanticorpos. Esses autoanticorpos são específicos para esses receptores de acetilcolina. E o que vocês acham que vai acontecer? Quando a acetilcolina for liberada pela terminação nervosa, você inibe a ligação da acetilcolina ao receptor. Se eu vou inibir a ligação da acetilcolina no receptor, o que acontece? Eu não tenho a contração do músculo. Então, sem contração muscular. E isso gera algumas consequências, como, por exemplo, grande fadiga muscular, perda de força, né? Você não está tendo contração muscular, visão dupla, dificuldade para falar, mastigar e engolir, porque tudo isso você requer o que? Toda a musculatura envolvida ali. E para que a musculatura desenvolva o seu papel fisiológico normal, eu preciso da acetilcolina. Se eu tenho um anticorpo bloqueando ali o receptor, isso não acontece e isso gera um prejuízo para o indivíduo. Então, isso é um exemplo de resposta fisiológica normal que eu não tenho uma lesão tecidual propriamente, mas atrapalha todo o mecanismo fisiológico normal de nós seres humanos. Outro exemplo é na doença de Graves, que é chamado também de hipertiroidismo. Então, normalmente, o que acontece, né? As células da tireoide vão produzir um hormônio que é o TSH. Que é o TSH, exatamente. O TSH, ele estimula os receptores dessas células da tireoide, que é o hormônio tireoestimulante, e a partir daí, normalmente, né, gente? Normalmente, o que acontece?
Essas células da tireoide, elas passam a liberar os hormônios tireoídeos. E esses hormônios vão ter diferentes funções na fisiologia dos seres humanos. No entanto, na doença de Graves, que é o hipertireoidismo, o que é que eu vou ter aí? Eu vou ter a presença de autoanticorpos. E esses autoanticorpos, assim como no esquema anterior, eles se ligam a esses receptores de TSH. Só que a função é oposta. Lá a gente viu, né, que eu tenho bloqueio do receptor na miastenia graves, e a partir daí eu não tenho acetilcolina estimulando ali para ter a contração muscular, que é ao contrário. Esses anticorpos, esses autoanticorpos, quando se ligam a esses receptores, eu vou ter um estímulo constante desses receptores. E, consequentemente, esse estímulo constante dos receptores, eu vou ter a produção excessiva de hormônios tireoídeos. E eu tendo a produção excessiva de hormônios tireoídeos, isso vai levar a alguns sinais e sintomas que são característicos dessa doença. Então eu tenho aumento da glândula tireoide, que é o bócio, que é aquelas pessoas que têm hipertireoidismo, fica com o pescoço mais inchadão, assim, fica aquele pescoço grande. Os olhos, fica aqueles olhos esbugalhados, né, que são olhos salientes. Alteração no ciclo menstrual, evacuações frequentes, ansiedade, irritabilidade, batimentos cardíacos rápidos ou irregulares, que são as palpitações. Então, todos esses aqui são os sinais e sintomas de quem tem a doença de Graves. Bom, para a gente começar a finalizar essa aula de hipersensibilidade do tipo 2, eu vou dar alguns outros exemplos de doenças que também são causadas por anticorpos. Então, aqui nessa tabela a gente vai acompanhar aqui. Então, eu tenho a doença, o antígeno-alvo, o mecanismo da doença e as manifestações clínicas que essa doença pode levar. Então, a primeira delas, como exemplo, é a púrpura trombocitopênica autoimune. Nessa doença, o antígeno-alvo são proteínas da membrana das plaquetas, que são a integrina GP2B e GP3A. O mecanismo da doença, então, é a opsonização e fagocitose das plaquetas. Já até falei, quando eu falei das hemácias, eu acabei dando um exemplo dessa púrpura. E as manifestações clínicas, então, você tem o quê? Constantes sangramentos nessas pessoas que têm a púrpura trombocitopênica autoimune. A próxima doença é o pênfigo vulgar. Nessa doença, eu tenho proteínas nas junções intercelulares das células epidérmicas, as células da pele. O mecanismo da doença, então, será a ativação de proteases mediada por anticorpos, ruptura das adesões intercelulares e, como manifestação clínica, você vai ter o aparecimento de bolhas, que são as vesículas cutâneas, que também não é nada legal isso, né? Outra doença é a febre reumática aguda. Nessa febre reumática que é interessante, né? Os antígenos são contra, aliás, os anticorpos são contra antígenos da parede celular de Streptococcus. E o anticorpo, ele reage de maneira cruzada, por quê? Por conta do mimetismo. E reage de maneira cruzada contra quem? Contra antígenos do miocárdio. Então, antígeno-alvo, ó, antígeno da parede celular de Streptococcus. O anticorpo reage cruzadamente com antígenos do miocárdio. O mecanismo da doença, então, é a inflamação e ativação de macrófagos, e a manifestação clínica, você tem miocardite e também pode desenvolver artrite em alguns casos. E por último, o último exemplo de doença causada por anticorpo é a diabetes, ou melhor, é o diabetes insulino resistente. O antígeno-alvo, então, são os receptores de insulina, o mecanismo da doença, o anticorpo inibe a ligação da insulina e a partir daí se desenvolve o diabetes mellitus. Bom, então para a gente finalizar essa aula de hipersensibilidade tipo 2, os anticorpos contra os antígenos celulares ou da matriz extracelular causam doenças que afetam as células ou tecidos onde esses antígenos estão presentes. E como a gente viu durante a aula, são 3 mecanismos principais. Vamos relembrar eles? Então, o primeiro deles é a opsonização e fagocitose.
Temos também inflamação mediada pelo complemento e receptor FC. E, por último, as respostas fisiológicas anormais sem lesão tecidual. E aí tivemos como exemplo a miastenia graves e a doença de Graves. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha ficado tudo muito bem entendido, como funciona essa hipersensibilidade do tipo 2. E muito em breve, assim eu espero, nós vamos gravar a próxima aula, que é de hipersensibilidade do tipo 3. Obrigado aí para todo mundo, boa semana e nos vemos no próximo vídeo aqui no nosso Imunocanal. Um abraço!